Querido, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor, amém? Que honra, que privilégio estar aqui nessa tarde, quase noite, conhecendo essa igreja linda, cujos líderes são pessoas a quem eu respeito, me submeto, admiro. Bispo Samuel Ferreira, Bispa Keila Ferreira, e quero cumprimentar toda a liderança, todos os pastores presidentes que estão aqui. Pastor Heraldo, obrigado pela confiança, obrigada mesmo, Pastor Geraldo, Pastor Marcos, que o Senhor continue dando graça para esse cajado que Ele tem levantado na mão de vocês nesse tempo. Eu quero me apresentar. É difícil a gente ouvir uma pessoa que a gente não conhece, né? Quem que é essa? De onde veio? Eu sou a pastora Sara Mendes. Sou casada com esse nome lindo aqui, para mim é o mais lindo de todos, Pastor Célio. Nós somos pais de 3 filhos, eu tenho uma menina de 7, uma de 5 e um menininho de 1 ano e 8 meses. E nós servimos como pastores na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Campinas, na cidade de Goiânia. E temos como líderes sobre as nossas vidas o Bispo Oí José do Carmo e a Bispa Neuza César Carmo. Ali na nossa igreja nós temos o privilégio de ser líderes do Projeto Crescer, que é um projeto que cuida de casais que têm de 0 a 10 anos de casado. Você jovem, entenda algo. Ninguém está pronto para casar nunca. Mas quanto mais você se prepara à luz das Escrituras, menos possibilidade você tem de fracassar. Então, cuide para que antes de se casar, vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco, você esteja alicerçado daquilo que a palavra de Deus traz como alicerce verdadeiro para a minha e para a sua vida. Eu também sou psicóloga, apesar de não estar atuando nesse tempo, mas por 11 anos eu estive atuando na clínica. Hoje não mais, por causa do ministério, da maternidade. E eu trouxe aqui um só. A editora não terminou de me entregar os meus outros livros. Eu estou terminando uma série que se chama Conselhos e Princípios. E eu trato de emoções à luz das Escrituras. Então, já falei de ansiedade, de solidão. Se eu não me engano, o único que está aqui é o que trata de solidão. São livretos, porque o objetivo do meu coração é que você, se adquirir, de fato, leia. E está saindo agora, ainda no mês de fevereiro, nesse mesmo formato, um livro tratando sobre suicídio e um outro sobre homossexualidade. O que a Bíblia fala disso? Como eu devo me comportar e saber estar na presença de alguém que porventura tem uma necessidade de ouvir algo libertador que só a Bíblia pode dar sobre esses temas. Enfim, a última coisa que eu vou te contar sobre mim, e a gente já vai ler as Escrituras, é que nós temos uma casa de recuperação numa cidade pertinho de Goiânia. Nós estamos hoje ali com 45 homens se recuperando do vício do crack. É um desafio, o crack é uma epidemia. Estava ouvindo o pastor Heraldo falar aqui da FEBEM e de tantas outras realidades que nós temos aí mundo afora. Sem sombra de dúvidas, as drogas é uma arma muito poderosa que Satanás infelizmente tem utilizado. E para você ter uma ideia, a gente tem desde meninos de 14 anos até homens de 69. Nós temos 4 hoje internos, ex-pastores. Nós não estamos falando de coisa que não chega em crente. Nós estamos falando de coisa que, se você titubear, você cai. Por que eu estou contando isso? Porque todo o material que a gente traz, eu trouxe tão pouco livro que eu estou até com vergonha. Mas a renda do nosso livro nos ajuda a manter o Proma, Projeto Mão Amiga, que cuida desses rapazes. Eu tenho também um programa de televisão, falei que era a última, mas eu lembrei agora, que eu tenho um programa de TV que se chama Renovo. Não passa aqui em São Paulo ainda, mas passa em Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Minas Gerais e Mato Grosso. E o nosso programa tem um foco evangelístico, levar a palavra de Deus a quem, diferente de você, talvez não saia da sua casa para cultuar o Senhor. Amém? Sem mais delongas, você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 14, e eu quero ler com você somente 2 versículos, só para você ser contextualizado aqui.
Jerusalém vivia a sua noite mais dramática. Nunca antes na história de Jerusalém e nunca depois algo tão severo, tão duro e tão crítico estava acontecendo. Jesus tinha acabado de ser preso. Ele já tinha ido para o Getsemane e nesse contexto aqui ele estava preso. E nós sabemos tudo que aconteceu. Uma multidão seguia e muita gente saía para ver Jesus. Muita gente queria ver o que ia dar aquilo. Muita gente que tinha visto ele fazer milagre, ou tinha ouvido falar da forma de que ele estava ali para poder enxergar o que ia dar, se ia dar em cruz, se mesmo, porque tinha havido aquela troca que acontecia todo Natal, por ocasião do Natal, por Barrabás. Então, Jerusalém vivia esse momento crítico. No meio disso, aqui no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, no versículo 51, diz assim as Sagradas Escrituras: então, certo mancebo, em outras traduções, certo jovem, o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, ou seja, pegaram ele, viram, perceberam que aquele cara estava nu no meio da multidão, algo que não combinava com aquele ambiente, e ele foi preso. E o texto termina dizendo: mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Você pode orar comigo nessa hora? Pai, aqui está a sua palavra santa. Deus, e diante de um Deus santo, nós queremos pedir ao teu Espírito Santo que continue falando conosco nessa hora. Pai, é certo que se nós fôssemos embora daqui agora, nós já estaríamos cheios da tua presença. Mas nós clamamos como igreja do Senhor, como uma juventude do estado de São Paulo, para que o Senhor uma vez mais fale conosco através da tua poderosa palavra. Senhor, nós sabemos que ela tem poder para mudar, para restaurar, para transformar, para libertar, para curar, Deus, para encorajar. Senhor, e o nosso clamor é que a exposição dela, revelada pelo teu Espírito, possa ir de encontro à necessidade de cada um desses jovens aqui, que veio, Senhor, não só colocando uma hashtag na sua rede social, eu vou vencer, mas veio precisando vencer em alguma área. Fala com a tua igreja, Senhor. Eu confesso a minha dependência completa do teu Espírito para ministrar essa palavra, que somente o Senhor tem a voz no nosso meio. Fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração pelos méritos de Jesus. Amém? Há 2 meses atrás, o principal jornal do estado de Goiás soltou uma matéria na sua capa sobre o suicídio. E assustadoramente, para mim, o estado de Goiás é o estado brasileiro onde mais tem suicídios por ano. Pra você ter uma ideia, a média nacional é 5,5 suicídios para cada 100 mil habitantes. A realidade do estado de Goiás são 6,1 suicídios para cada 100 mil habitantes. Mas o que pior foi isso, se a gente trazer essa situação para o cosmos do mundo inteiro, se suicidam no mundo 1 milhão de pessoas por ano. No Brasil, 7 por hora. E para acabar de complicar, a maioria absoluta dessas pessoas que cometem suicídio hoje, mundo afora, na nossa nação, são jovens. E quando eles são perguntados, ainda no processo de depressão, ou aqueles que buscaram ajuda, ou que tentaram algo para conseguir sair dessa ânsia de acabar com a vida, acreditando que isso de fato é a solução dos problemas, geralmente eles falam que a vida está muito difícil e que eles não querem enfrentar. Que o mercado de trabalho é competitivo, que se você não tiver isso ou aquilo, você não chega a lugar nenhum. Enfim, são inúmeras as condições que essas pessoas colocam para justificar a sua vontade de eliminar a sua própria vida. Em Goiânia, nós tivemos um caso que ficou famoso nacionalmente. Um menino de 14 anos pegou a arma do seu pai, um policial militar crente. Meu esposo está aqui, oficial da Polícia Militar há mais de 22 anos. E esse casal, o pai desse menino, é um casal crente, membro da Assembleia de Deus, de uma igreja séria em Goiânia. E esse menino de 14 anos pega então, sem o consentimento dos pais, óbvio, a pistola da sua mãe e entra no seu colégio durante um período de aulas
e descarrega a pistola em cima dos amigos. Resultado disso, 3 mortos e uma menina paraplégica ali naquele lugar. Enfim, se nós fôssemos falar aqui, todo o meu tempo seria gasto falando com você de tragédia. Mas o que eu quero trazer a você em tudo isso que a gente vai falar, levando em consideração essa cultura que você e eu vivemos hoje, do consumir por consumir, que transforma o luxo de ontem na necessidade do hoje. Aquilo que antes era raro e era para alguns, hoje se você não tem, você está fora, você não participa, você não entendeu ainda. Isso tem gerado uma busca acelerada por coisas cada vez mais descartáveis, por coisas que cada vez têm um prazo de validade menor. E o século 21, que é a chamada geração pós-moderna, que é essa que você está nela agora, que começou a contar a partir de 1989, 1989, quando cai o Muro de Berlim na Alemanha, o mundo passa a viver a era pós-moderna. O que é isso? Primeiro, a pós-modernidade é caracterizada pela pluralização. Nós vivemos um tempo onde tudo é plural, ausente de valores absolutos. É a época é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, como eu interpreto, o que eu acho de mim. Eu quero só te lembrar que o nosso Deus é um Deus de absolutos. Você pode dizer amém? O Deus que nós servimos não é um Deus plural. Pelo contrário, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não é uma dessas possibilidades. Segundo, a pós-modernidade faz com que o indivíduo acredite cada vez mais no processo de individualização. Você que tem rede social e é jovem, provavelmente vê durante várias vezes no dia passar na sua timeline coisas do tipo: tudo que você precisa para ser bem sucedido está dentro de você. Acha a força que há em você e você consegue. Enfim, indivíduos cada vez mais ensimesmados, focados nele. Isso tem gerado ao mesmo tempo desinteresse pelo outro, ou seja, o que o outro passa, o que o outro vive, o que o outro sofre não é mais problema meu, porque eu estou interessado na minha vida, no que eu estou fazendo, no que eu quero. E gera, por outro lado, crises existenciais, porque tem gerado cada vez mais indivíduos solitários. Se você ler o livro que eu escrevi sobre solidão, você vai ver uma estatística que fala que a cada grupo de 100 pessoas, 25 afirmam não ter um amigo confidente, não ter alguém com quem contar, não ter alguém que pode saber de fato quem você é, não tem alguém que conhece você no seu íntimo, porque simplesmente a pós-modernidade te trata como alguém à parte disso e cada vez mais individualizado. E aí a gente vai arrumando desculpas para ficar sozinho. Não confio em ninguém, não, já confiei, já fui frustrado. E a gente começa a viver à sombra do que eu gosto de chamar de processo de desmapeamento, que é uma perda parcial ou total de referenciais. O indivíduo sozinho, ele não tem referência. E se você não tem referência, qualquer coisa vira referência para você. Aquelas caras que aparecem na propaganda da Coca-Cola e no rótulo da Coca viram referência para você. Vira referência para você quem ganha a pessoa mais influente do ano no Brasil. Vira influência para você quem tem maior número de seguidores nas redes sociais. Se eu não sei aquilo que Deus trata comigo e eu me tiro do meio de onde a bênção é liberada, nesse contexto de individualização, buscando o que eu quero, o que eu preciso, o que eu tenho, o que eu gosto, o meu sonho, eu começo então a me afastar daquilo que o Senhor tem para mim como verdade. Tem um ditado popular que diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem você é. Esse ditado juntou duas coisas: o determinismo geográfico, ou seja, eu vou andando, alguém me acompanhando, e isso vai dizendo quem eu sou. E Karl Marx. Karl Marx dizia que o homem é produto do meio, ou seja, que você nasce uma folha em branco, e dependendo de com quem você convive, com quem você anda, quem cria você, que desenho você assiste, você vai se tornando um indivíduo. O que isso tudo tem a ver com o texto que você leu, pastora Sara? Não estou entendendo nada. Ultimamente ainda surgiu uma coisa pior. Lota as redes sociais esse tipo de pensamento também, que fala que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, quando nós olhamos para isso, e se você que está aqui é um jovem pensante, John Stott disse certa vez que é impossível crer sem pensar. Sabia que a fé é racional? Eu creio em Cristo e eu canto, que o Damon acabou de cantar aqui, que ele cresce, eu diminuo, porque eu tenho consciência de quem ele é e de quem sou eu. Ou seja, nada sem
por mais que você se ache, tudo só é possível pela graça. Se você tem algo é pela graça, se você não tem também é por causa dela. Se você pode é por causa dela, se você não pode é por causa dela. Se você tem sonhos é por causa dela, se você também não os tem é por causa dela. Tudo! Tem um teólogo que diz que não existe 1 centímetro do universo para o qual Deus não possa olhar e dizer: é meu. Tudo é dele, tudo é por causa dele, tudo é por meio dele. E caminhando com você nessa perspectiva, eu quero conversar com você sobre essa fragilidade, essa vulnerabilidade que nós temos hoje de referências. Quantos jovens estão como esse jovem no meio dessa multidão? Esse jovem, ele não é só um número, ele é um símbolo. Nada que está na Bíblia é por acaso. A palavra de Deus é inerrante. De Gênesis e Apocalipse não há erro, não há fraude, não há mudança, não há múltiplas interpretações. E o fato desse jovem não aparecer em lugar nenhum, a Bíblia não fala o nome dele, não sabemos quem que ele era, se ele era judeu, se ele estava ali, não, a Bíblia não fala nada. Era a noite que Jesus estava preso em Jerusalém, e o texto termina dizendo: de repente um jovem passa em volta de um lençol, e ele é preso, e quando ele é preso o lençol cai, e ele foge nu, completamente sem roupa. Eu te disse que ele é um símbolo, porque esse jovem representa várias coisas para mim e para você que estamos dentro da igreja. Para mim e para você que observamos o cristianismo e que colocamos em nós o nome de cristão. A palavra cristão significa mini Cristo, fala de quem você, a quem você pertence e a quem você imita. Quando eu digo que eu sou cristão, eu digo que as pessoas podem... Lembra quando o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Você pode falar isso? Você pode chamar alguém e falar: me imita aí, velho, porque eu estou imitando a Cristo, estamos juntos. Pode me imitar. Paulo falava assim, porque esse é a gênese do evangelho. Mas esse jovem, desse jeito, ele representa tantas coisas. Primeiro, pessoas que são símbolo de seguir Jesus, mas não tem compromisso com ele. Sabe essa geração gospel? Você consegue identificar essa geração gospel? O cara ama cantar uma música, conhece as músicas de Deus, usa camiseta, vem, põe um peixe no carro, mas a moça faz tudo isso e posta uma foto de fio dental no Instagram e escreve hashtag Deus no comando. E acha que está tudo certo. Vem para o culto, adora a Deus, fala em línguas. E aí em seguida posta na timeline do stories dele lá, pós-culto, uma garrafa de cerveja e uma porção de, sei lá, sabe por quê? Porque a igreja do nosso tempo, ela vive algo que ameaça de forma terrível, que é essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, qualquer jeito, Deus é amor. Esse jovem representa isso. Gente que acha que é de qualquer jeito. Deus é o seguinte: ó, eu vou viver na minha vida, e se eu precisar eu te chamo, viu? O senhor fica aí, eu venho na igreja, te adoro, encontro com o senhor. Se eu precisar eu volto. Se não, Deus, pode deixar que eu tenho meus projetos aqui. O senhor não atrapalha não. Esse jovem simboliza esse povo que queria ver Jesus, mas não tinha compromisso com ele. Ele significa o povo que vive a superficialidade da vida cristã. Ele estava ali, ele queria ver, mas ele não era discípulo. Tanto que ele saiu, posso fazer conjectura, que aquele cara, se tivesse Netflix na época, devia estar assistindo uma série no Netflix. E aí de repente passa a multidão e ele sai, nem roupa veste, nem cueca. Que a Bíblia diz que ele escorreu peladão. E ele enrola no lençol para ver o que estava acontecendo. Superficialidade. Crentes, jovens que não querem descer a águas mais profundas. Tá raso, tá bom. Ah, não, é o seguinte, eu sou crente, mas eu não sou desses bitolados não, viu? Ó, esse negócio pra mim, de crente bitolado, não concordo com isso, acho que Deus não está nisso. É representado por esse jovem. Outra coisa, que esse jovem também representa gente que prefere o que dá certo no lugar do que é certo. Isso tem um nome, chama pragmatismo. A nossa geração é a geração mais pragmática que jamais existiu. É uma geração que faz o que dá certo no lugar do que é certo. Me dá um exemplo, pastora Sara. Quando você está dirigindo e o sinal fecha, o certo é o que, meu irmão? Parar. Mas às vezes você fura o sinal e dá certo.
Às vezes dá certo. Geração pragmática. Se colar, colou. Faz assim, se colar, colou. Não dá nada, não. Ele estava desse jeito. Se ninguém visse que ele estava só de lençol, ia dar certo. Mas como viram, ele teve que correr pelado. Esse jovem também fala de pessoas que estão querendo ser diferentes, mas não fazem a diferença. Você entende a diferença entre ser diferente e fazer diferença? Às vezes a gente quer ser diferente, não é? Alguns de nós mais excêntricos, em prol de serem diferentes, arrumam umas roupas diferentes, um cabelo mais diferentão, um jeito de falar diferentão, colocam uns negócios diferentes. Mas ser diferente não significa fazer diferença. Existem muitas pessoas que são diferentes da maioria, mas não fazem diferença alguma. Esse jovem era diferente porque todo mundo estava vestido, só ele estava pelado. Mas ele não fez diferença nenhuma, pelo contrário, ele se deu mal. Eu quis só mostrar para você que esse jovem não venceu. Pelo contrário, ele saiu nu. E agora eu quero te convidar a caminhar comigo de forma breve, eu vou ser breve. Aristóteles certa vez disse que a vida sem ser analisada não vale a pena ser vivida. Fazer uma autoanálise, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você se autoanalisar, menos tempo você tem para analisar a vida do outro. Porque quando eu me analiso, eu não me analiso me comparando com quem está ao meu lado. Quando eu me analiso, eu me comparo com o próprio Cristo. A autoanálise do homem faz com que ele perceba onde ele está e aonde ele precisa chegar. A isso chama-se processo de santificação. É eu sair de quem eu era para chegar aonde Deus quer que eu esteja. E isso custa caro. Não existe santidade barata. Não existe santidade automática. E você que veio para o Congresso da Umadesp, achou bacana o tema Eu Vou Vencer? Eu quero te convidar a vir comigo agora e racionalmente entender alguns passos de como é que eu posso me responsabilizar para, diferente desse jovem, não é ser mais um na multidão, não ser um discípulo superficial, não fazer parte dessa geração pragmática e não ser diferente sem fazer diferença. Mas o contrário disso, tudo que você colocar a mão começar a acontecer. Existem coisas que nós podemos observar à luz das Escrituras que te garantem um caminho sobremodo excelente, que é o caminho de Deus, que é o próprio amor. Então, comigo, para que a gente possa analisar algumas coisas em mim e em você, que podem nos fazer vencer. Deixa eu te lembrar só uma coisa. Deus age no âmbito do sobrenatural e do impossível. Você pode dizer amém? Ele é especialista em impossíveis, em coisas sobrenaturais, isso é com ele. Mas o natural e o possível é você quem tem que fazer. Deus não faz a sua parte. Pelo contrário, todas as vezes que nós encontramos na Escritura Deus abençoando alguém, tinha duas características principais. Primeiro, Deus nunca abençoava o indivíduo por causa dele mesmo. Vou abençoar Esther porque ela é a mais bonita das mulheres judeias. A cultura judaica fala que Esther fazia parte de uma das 3 mulheres mais bonitas daquele tempo. Mas não, Jesus, ao abençoar Esther, libertava todo um povo que pertencia a ele. Jesus, a colocar Moisés para ser o libertador do Egito, promove a libertação de todo o povo que estava cativo há 300 anos. Deus, a constituir Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, tinha na mentalidade um político que pensava no povo. O que eu estou querendo te dizer é que Deus abençoa o indivíduo para que o coletivo seja abençoado. Você que é um jovem, fala assim, eu quero ser o cara, para todo mundo olhar para mim. Querido, muito dificilmente a bênção de Deus chega em você. Porque Deus levanta pessoas para abençoar coletividade. E aí, eu queria conversar com você. Não estou fazendo coach aqui, nada contra os coaches. Eu acho que o coach é uma ferramenta, se utilizada de forma prudente, muito adequada para o nosso tempo. Coach é a arte de fazer perguntas, mas as perguntas não vieram do coach. Às vezes a nossa geração pensa que tudo é mais difícil aqui porque nunca teve uma geração difícil como a nossa. Mentira! Você acabou de cantar aqui antes, mesmo aqui como Daniel.
com os olhos voltados para o céu. Senhor, não vou dividir. Meu irmão, a geração de Daniel, o que era ofertado para Daniel, muito dificilmente vai ser ofertado para mim e para você. Daniel era o cara. E mesmo assim ele não dividia o coração dele com o Senhor. O que eu estou querendo te dizer é que as perguntas que eu vou fazer aqui não são advindas do coach. Epicuro, um dos maiores filósofos que já existiu, já tinha essas crises, ele já se perguntava isso. E eu quero começar te fazendo 5 perguntas que, se você não souber responder, meu irmão, a sua vida é uma experiência. Você está passando por aqui, sem lembrar que a vida que você está vivendo é curta, é única e rápida. Quem falou isso, pastora Sara? Lá em Hebreus diz: ao homem está dado morrer uma só vez, e depois disso juízo, ou seja, a vida é única. E aí vem o salmista no Salmo 90 e diz: os anos da nossa vida sobem a 70 e havendo vigor 80. Nesse caso o melhor deles é enfado e cansaço, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O salmista no Salmo 90 está te lembrando que mesmo que você tenha 15, 16, 18, 20, vai chegar no 80. E lá, meu irmão, se Jesus não voltar antes, é o fim da linha, the end. O salmista fala que é curto, 70, quiçá 80. E ele fala que é rápido, tudo rápido e nós voamos. Como você pretende vencer nessa vida que é curta, única e rápida? Se você não souber responder essas 5 perguntas, muito dificilmente você vai conseguir alcançar aquilo que você se projetou para vencer. Em primeiro lugar, quem sou eu? Ai, Sara, é óbvio que eu sei. Sou fulano, tenho tantos anos. Não é isso que eu estou te perguntando. Essa pergunta fala de identidade. Essa pergunta fala ela me informa origem, país, naturalidade. É uma das perguntas mais norteadoras da existência humana. E se você pensa, pelo menos uma vez na vida você teve que pensar isso. É impossível um indivíduo pensante, racional, que nunca pensou: quem sou eu? Quem sou eu? Não é assim: eu sou Sara, tenho 36 anos, 3 filhos, um marido. Não é isso, não. Qual é a sua identidade? Epicuro, quando começou com essas crises, quem eu sou, de onde eu venho, a gente consegue entender claramente que isso nasce de um sentimento de dúvida. A dúvida nasce de um estado de incerteza. O indivíduo, para ter dúvida de algo, é porque ele está incerto sobre algo. E eu quero te lembrar que nesse caso Satanás é o pai da incerteza. O diabo ama colocar interrogação onde Deus põe ponto final. Você sai daqui acreditando: eu vou vencer, receber uma palavra liberada. E aí, a hora que sai ali na rua, Satanás lança uma armadilha na sua mente. Jovem, entenda algo, em nome de Jesus. Muitas vezes a gente acha que o diabo quer destruir o meu relacionamento, ele quer destruir o meu físico, ele quer destruir isso tudo, ele quer mesmo. Mas o principal alvo do diabo é a sua mente. Quando eu falo de mente, eu falo de alma. 1 Pedro diz que existe uma milícia. Milícia vem do verbo militar, ou seja, uma luta, um combate pela minha alma. O diabo sabe que no seu espírito ele não toca, mas se ele tocar na sua alma, ele te faz um zumbi espiritual. Sabe The Walking Dead? Nem está vivo, nem está morto, aquele zumbi. Satanás sabe que quando ele toca na alma de alguém, na mente de alguém, quando ele desconstrói as verdades do Evangelho, quando ele desconstrói aquilo que o Espírito Santo sopra na sua vida como verdade, ele desconstrói o seu ânimo, a sua fé, as suas crenças, lançando dúvidas. É por isso que todo jovem prudente, todo indivíduo prudente, não devia nunca sair de casa sem antes falar: Senhor, eu estou acordando, coloque em mim a tua armadura. A primeira parte da armadura é o capacete para que possais resistir aos dados inflamados do diabo. Paulo está dizendo: ei, o diabo vai tentar tomar sua mente, mas se você colocar o capacete da salvação, tudo que resiste para. Se eu estou resistindo, chega e volta, meu irmão. Você tem a sua mente protegida. Quem é você? Você sabe responder essa pergunta? Eu quero te ajudar dizendo que você só tem 2 caminhos. Primeiro, o homem e a ciência, o que eles dizem. Ou segundo, o que Deus e a palavra dele diz. Com o que você fica? Na verdade, Lloyd Jones disse certa vez: minha opinião acerca de tudo o que me acontece deve ser regida por 3 coisas. Primeiro, a compreensão que eu tenho acerca de quem sou.
a consciência que tenho de para onde vou e o conhecimento que tenho do que me espera quando chegar lá. Você sabe por que a nossa geração tem tanta dificuldade de ser santa? De andar em santidade? Porque a gente não tem saudade do céu. A gente se acostumou com aqui, a gente gosta. A gente gosta dessa vida. A gente quer o que ela proporciona. A gente quer comer de tudo aqui, ficar empanturrado. Porque, meu irmão, ninguém vai para o céu, nós voltamos para lá. Você pode dizer amém? Você é cidadão do céu. Lá é a sua pátria. Nós estamos aqui de passagem. E nessa passagem, o nome de Deus precisa ser glorificado. Quem eu sou? Você sabe responder essa pergunta? João 15:16 diz assim: não foste vós quem escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João está nos lembrando que para Deus você é alguém único. Você tem uma identidade. Segunda pergunta que você precisa saber responder, senão sua vida é uma experiência, é de onde eu vim. De onde eu vim? Essa pergunta fala de origem. Querido, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo. Dizem os históricos que Darwin foi o criador do evolucionismo. Foi Darwin quem falou que a gente foi água, depois foi ameba, depois foi girino, sapo, macaco e virou gente. Foi ele quem disse isso. E os indícios históricos dizem que um pouco antes de morrer, Darwin chama as pessoas com as quais ele pesquisava e compreendeu, através do que ele mesmo estudou, que havia um Deus. E a história diz que Darwin morreu confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não acredito nisso não. Deus chegar, pegar o barro, amassar, fazer uma pessoa e soprar nele o fôlego de vida? Não acredito. Prefiro acreditar na evolução. Prefiro acreditar no Big Bang. Puf, estourou. Primeiro que eu sei que acredita no Big Bang, eu não consigo entender o fundamento disso, porque como que uma desordem pode virar uma ordem? Como que algo que explode, transforma em milhares de pedaços, pode transformar num cosmos perfeito que a gente conhece? O céu e os planetas que vão seguindo até o mais longe do Sol. É impossível, meu irmão. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você não sabe a sua origem, se você não acredita, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem do pó da terra. Ô meu irmão, o Deus que está aqui é o único que tem o poder do haja. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que ele dizia: haja luz, e a luz aparecia. Haja separação entre terra seca e mar, e isso acontecia. Através da palavra, tudo acontecia. O nosso Deus, ele é autoexplicado. Ele não precisa se explicar. Tanto que um dos nomes dele é Eu Sou. Pronto. Simples assim. Você e eu precisamos nos explicar. Eu sou Sara, psicóloga, tarará. Deus não. Ele é o que ele é. O dono de tudo. E ele deu a sua origem. Ele criou você. Você pode dizer amém? Foi ele quem te fez, é ele quem te conhece, é ele quem te ama. Apocalipse 4:11 diz: por tua vontade todas as coisas foram criadas. Terceira pergunta que você precisa saber responder se você quer vencer é: o que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta fala de propósito. Qual que é o propósito da sua existência? Lá em Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Você vive uma vida de propósitos? John Piper diz que se você tiver que testemunhar sobre alguém, testemunhe sobre Jesus. Mas eu quero contar só um pouquinho da minha história, para que você entenda como às vezes a gente pode estar no propósito errado. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Quando eu nasci, os meus pais já serviam a Cristo, eram membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ali eu fiquei por 25 anos. E os meus pais têm uma fé muito constante. Pela misericórdia e pela graça de Deus, eu tive o privilégio de nascer num lar constante, sem altos e baixos, de uma fé tranquila,
de uma Bíblia sendo ensinada todos os dias. E meu irmão e eu crescemos nessa atmosfera e estava tudo certo. Com 9 anos eu comecei a tocar na minha igreja. Pouco depois eu comecei a trabalhar com os adolescentes. E eu vivi essa vida. E com 16 anos eu entrei na faculdade de psicologia. E eu entrei muito nova. E quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu achava que tudo que eu queria no mundo era ser uma boa psicóloga. Porque o meu pai chegou para mim um pouco antes e falou assim: minha filha, você não acha que essa profissão é um pouco abstrata, não? Porque não tinha esse boom de psicólogo que tem hoje. Isso já tem, não vou nem fazer quantos anos, pra você não fazer conta aí, ver que eu tô velha. Mas tem muitos anos. E eu pensava: meu Deus, meu pai não acredita na minha profissão, tô perdida. Mas fui fazer psicologia e no meio do curso, quando eu tinha 18 anos, eu fui a um acampamento na cidade de Anápolis, uma cidade pertinho de Goiânia. E lá, literalmente o fogo desceu. E eu não era acostumada com esse negócio de fogo, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja mais reformada, mais polida, onde não existem as manifestações dos carismas. E eu fiquei fascinada com aquele negócio. E eu falei: gente, Deus tem chamado para minha vida. E voltei para casa e falei: mãe, nossa, Deus falou comigo, parece que eu quero, sei lá, ser missionária. E aí meu pai virou e falou: minha filha, você tá maluca? Na Igreja Presbiteriana a mulher não fala nem bom dia, quanto mais fazer o quê? Fica na sua forma que tá tudo certo. E eu fui obedecendo, me formei. E querido, eu queria duas coisas: eu queria ser bem sucedida, eu queria ganhar dinheiro, e eu queria que os meus pais tivessem orgulho da profissão que eu escolhi. Eu fiz 11 especializações e 2 mestrados. Eu atendia 15 dias aqui em São Paulo e 15 dias em Goiânia. Eu cheguei no topo, vamos dizer assim, que uma profissional podia chegar. Eu entrava no meu consultório 6h30 da manhã para atender e saía 9h30 da noite. Se você quisesse um horário comigo, você tinha que marcar para daqui 3 meses. E era uma consulta cara. Eu estava no topo e eu achava que eu estava servindo a Deus com tudo, que eu continuava líder de jovens, eu continuava tocando meu teclado, estava tudo bem certo. Até que um dia eu recebo uma proposta do doutor Arthur Garrido, daqui de São Paulo. Ele foi o médico que trouxe a cirurgia bariátrica para o Brasil, porque o meu mestrado foi em transtornos alimentares e obesidade. E ele me liga e ele fala: Sara, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você fique de definitivo em São Paulo. E o meu coração ardeu. Eu falei: uau! Eu queria estudar no Mackenzie, eu queria ir para o Under Jumper. E eu falei: vai ser uma bênção. Conversei com os meus pais, eles me abençoaram e estava tudo certo. E eu morava ali na Oscar Freire, porque era perto do Hospital das Clínicas, onde era o meu mestrado. E aí, quando eu estava com tudo pronto para vir em definitivo, acreditando que eu estava cumprindo todo o propósito que Deus tinha para a minha vida, querida, eu estava certa que era aquilo que Deus tinha. Estava tudo certo, eu era crente, eu era líder dos meus jovens, e eu era bem sucedida na minha profissão, porque eu tinha pago um preço alto por aquilo. Então os meus pais estavam felizes, eu estava feliz e estava tudo certo. Um dia, nessa época nós já tínhamos saído da Igreja Presbiteriana do Brasil, sem rebelião, sem problema. Ainda hoje eu tenho grandes amigos, meus pastores antigos da Igreja Presbiteriana são mentores da minha vida. Eu tenho um respeito por aquele lugar, por onde eu passei 25 anos. Mas nós saímos da Igreja Presbiteriana e fomos para uma igreja pentecostal. E aí o meu pastor dessa igreja pentecostal me liga, eu aqui em São Paulo, e ele: Sara, eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Eu falei: recado? Esse negócio não era novo para mim. Eu falei: pode falar, pastor. Sim, senhor. E ele falou: Deus manda eu te dizer que você não vai trabalhar para homem, você vai trabalhar só para ele. Eu falei: como é que é? Ele falou: isso mesmo. Deus manda eu te dizer que o chamado que ele tem para a sua vida é integral. Eu falei: que chamado? Chamado de quê? Fazer o quê? Ele falou: tudo bem, o recado de Deus para a sua vida é esse. E querida, eu entrei em crise feia. Sabe qual que é o problema da crise? É que ela não avisa que vai chegar. Se ela mandasse um recado, ela não seria crise, mas a crise não avisa. E aí eu me lembro que eu liguei um rádio, eu tinha um sonzinho assim no meu quarto, e eu liguei um rádio para orar. Eu falei: Deus, se o Senhor falou isso para esse pastor, Deus, só precisa falar comigo. Olha aqui minha condição, o Senhor está maluco, Senhor. Eu estudei tantos anos, Deus. O que é esse negócio de chamado? Fazer o quê? Para onde? Como? E aí, quando eu liguei o som para orar, meu irmão, estava passando uma música do Diante do Trono antiga, que dizia assim: irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Puf, seta, falei. Só pode ser seta, não pode ser Deus.
E aí eu fiz uma coisa que eu fiz só aquele dia. Não tem nada contra você que faz, mas eu acredito que é a palavra que te tira, não é eu que tiro a palavra. Já viu, tem gente que fala: Deus, fala comigo, eu preciso. Não, Deus, isso não, fala de novo, Senhor. Não é? Tudo que tem na Bíblia para mim e para você, você pode dizer amém? Tudo! Mas nesse dia eu estava desesperada. Eu acho que Deus sondou a minha alma. E eu abri e falei: Senhor, eu estou desesperada, fala comigo, porque eu quero te obedecer. Eu estou acreditando que eu estou vivendo no propósito. E quando eu abri a Bíblia, caiu num texto de Atos que dizia: quanto a vós, digo que vos dediqueis ao ministério de oração e palavra. E meu irmão, pensa numa crise de propósito desesperada. Liguei em Goiânia e falei: mãe, e mulher é mais emocional. Você que é homem, sabe disso. Você que vai casar com uma mulher, porque você é homem, saiba disso. Mulher é emoção pura. E a hora que eu falei com minha mãe é uma mulher de Deus. Pensa numa mulher de Deus. A hora que eu falei isso para ela, eu falei: minha filha, deixa eu te falar, você está louca? Deus nunca faria isso com você. Como assim? Esse pastor não está muito sabendo. E eu falei: mãe, passa para o meu pai. E eu contei tudo para ele. E ele falou... Eu falei: pai, e agora? O que eu faço? Ele falou: volta. Eu falei: hã? Ele falou: volta. Eu falei: pai, mas eu vou voltar para fazer o que mesmo? Ele falou: eu também não sei. Mas você precisa aprender que Deus geralmente não mostra a escada toda. Ele vai te mostrar um degrau de cada vez, Sara. E ouvindo a voz do meu pai, eu voltei. Sem saber para fazer o que, como, quando, onde. E aí, de forma prudente, como eu gostava de estudar, eu me matriculei, eu fiz uma prova de proeficiência no mestrado em Anápolis, em ministério. E matriculei no ministério, falei: vou estudar teologia então, como é que eu faço? Estreio de chamado, não sei o que é, não sei qual que é o propósito, mas meu irmão, quando? É por isso que tem gente que fala assim: eu acho que Deus está me chamando para o ministério, Sara. Falo: sério, meu irmão, porque, olha, todas as portas estão fechadas, todas. Então Deus só pode estar me chamando. Nunca Deus faz assim. Deus não chama desocupado. Você entende o que eu estou dizendo? Todas as vezes que Deus chamou alguém, essa pessoa estava ocupada. Lucas era médico, Pedro pescava, Mateus cobrava impostos. E segue relação. Todo mundo está fazendo alguma coisa quando Deus chamou. Então, se você acha que Deus está te chamando porque tudo fechou, é o contrário, meu irmão. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o ministério é um fogo tão louco no coração que todas as outras portas estão abertas, mas você só acredita nessa possibilidade. E para terminar de te contar como que Deus me trouxe até aqui hoje, por exemplo, eu comecei a fazer teologia e falava: Deus, então faz o propósito que o Senhor tem comigo, mas Senhor, eu não estou entendendo nada. O Senhor me leva emprestada para uma igreja para cuidar de uns adolescentes. Nessa igreja eu conheço meu esposo. Nós namoramos, noivamos e casamos em 4 meses. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo o que Deus fez na minha vida. Porque Ele tinha um propósito específico comigo. E aí Deus usava alguém para falar assim: Sara, eu te vejo escrevendo livro, assinando. E eu pensava: mas meu Deus, eu nunca gostei de escrever, gosto de ler. E chegava outra pessoa e falava: eu vejo sua cara na televisão. Você vai falar na televisão. Eu pensava: meu Deus, vou cometer um crime. A minha cabeça não conseguia enxergar um propósito. Mas hoje, quase 9 anos depois que tudo isso aconteceu, o Senhor, de forma completamente louca aos olhos humanos, tem me levado aos lugares para cumprir o propósito que Ele tinha comigo. Eu pensei que o propósito era outro. É por isso que a palavra diz em Provérbios: muitos propósitos há no coração do homem, mas do Senhor vem a palavra designada. Jovem, quer ganhar tempo? Descobre qual é o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem algo com você. Em algum lugar, em algum tempo. Eu não estou dizendo que a minha história é a sua, essa é a minha particular. Eu estou dizendo como às vezes a gente acha que está cumprindo propósito e no fundo não está. E quem não está cumprindo propósito não vence. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Outra pergunta que tem que saber responder é: o que eu posso fazer? Essa pergunta fala de potencial. As estatísticas falam que 95% da população mundial vive abaixo do seu potencial.
Ou seja, você poderia fazer muito mais do que você faz. Lá em Josué a gente encontra Deus falando: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não temas nem te espantes, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que você vá. Provérbios 22, 29 diz o seguinte: vês um homem perito na sua obra, perante reis ele será posto, não entre a plebe. A Bíblia está dizendo, Salomão ali no livro de Provérbios está dizendo para mim e para você, que alguém que faz bem feito aquilo que é chamado para fazer, Deus eleva. Porque Deus não gosta de coisa mal feita. Você pode dizer amém? Deus não faz mal feito. Tudo que Ele faz é excelente. Qual é o seu potencial? Você conhece? Essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, porque quando você não vive no seu potencial, a sensação que você tem é que você é a pessoa errada, no lugar errado, fazendo o que você não quer e recebendo menos do que você merece. Quando você não está vivendo naquilo que Deus tem para você como potencial, a sensação que você tem é que sempre está faltando alguma coisa. E aí o trem para piorar acontece quando você vê alguém que você acha que não merece tanto passar na sua frente. Zueni Ventura diz que cobiça é querer manter o que se tem, cobiça é querer o que não se tem, ciúmes é querer manter o que se tem, e inveja é não querer que os outros tenham. Quando eu não vivo no meu potencial, alguém que vive no dele, que sobe no meu, me irrita. Jovem, entenda algo. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que... O verdadeiro amigo é o que suporta a sua alegria. É muito mais fácil chorar com quem está chorando do que ficar feliz com quem está alegre, sim ou não? Sim. Suportar a alegria dos outros quando você está ruim é difícil demais. Isso não é problema nosso. O salmista no Salmo 73, depois lê na sua casa, ele já tinha essa crise, ele falava: Deus, por que lá e aqui não? Essa crise é antiga. Mas quando eu sei quem eu sou, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu potencial, eu entendo que Deus tem algo comigo e que Ele não chega atrasado, Ele não demora. Pelo contrário, Ele trabalha conforme um plano. O plano dele não tem erro, o plano dele não tem falha, o plano dele não chega atrasado, o plano dele não usurpa nada que é seu. Porque eu sei que Deus me trata como alguém único. Você vive no seu potencial, você dá o seu melhor. Segundo Stanford, uma pessoa mediana utiliza só 2% do potencial agregado que ela tem. A minha pergunta para você é simples: você está fazendo hoje, jovem, tudo que você pode fazer? Se você estuda para o Enem, você dá o seu melhor. Se você tem um trabalho, você dá o seu melhor. Se você canta na igreja, você dá o seu melhor. Se você prega, você dá o seu melhor. Se você ajuda sua mãe em casa, você dá o seu melhor. Se você limpa a igreja, você dá o seu melhor. Você dá o seu melhor em tudo que você faz. Salomão diz: vês um homem perito, bom, especialista no que faz, perante reis ele será posto, não entre a plebe. Deus tem um lugar de honra para a sua vida. Você pode dizer amém? Ai, pastora, que palavra dura. Se eu soubesse que você era tão brava. Não é? Tem gente assim que acha que vida cristã é vida de Disney, mundo encantado. Ô meu irmão, cristianismo é desafio, mas pela graça é possível. Pela graça nós conseguimos. E a última pergunta que você tem que saber responder para conseguir vencer é: para onde eu estou indo? Essa pergunta fala de destino. Meu irmão, se Jesus voltar agora, nesse minuto, você tem certeza que você vai para o céu? Não precisa responder não. Tem muita gente que está na igreja, que sente arrepio, que fala em línguas, que pula e dá glória a Deus, mas que não tem certeza do céu, que tem dúvida, que fica pensando: será que se Deus voltar agora, será que o céu é real? Será que eu estou mesmo indo para o céu? Deixa eu te contar uma coisa: só dá para ter certeza do céu quem está vivendo de acordo com aquilo que a Bíblia diz que é credencial para entrar lá. E a Bíblia fala que não é só a porta que é estreita, é o caminho também. Para entrar no céu não é necessário só arrependimento. Veja bem o que eu vou te dizer. Arrependimento é quando você chora, mas regeneração, que é o que faz você entrar no céu, é quando você muda. Arrependimento é uma mudança de mente.
Mas regeneração que te faz entrar no céu é uma mudança do homem. É metanoia, o termo grego usado em Romanos 12. Não é só metamorfose. Metanoia e metamorfose são duas palavras gregas que têm o mesmo sentido. Uma mudança completa de algo. Metamorfose é aquilo que a gente estuda na biologia, que acontece com a borboleta, né? Casulo, lagarto, não é borboleta? Essa é uma mudança externa. Mas metanoia é uma mudança de dentro para fora. Eu começo uma endo-organização para depois fazer uma exo-organização. Meu irmão, se você é jovem, quer vencer e está com a vida bagunçada, entenda que a sua vida reflete o seu coração. É por isso que a Bíblia diz que tem que guardar, porque dele procedem as saídas da vida. É impossível organizar o que está fora sem organizar o que está dentro primeiro. E a forma como você organiza o que está dentro determina o destino para onde você vai chegar. Eu quero terminar. Tem uma frase do Piper que eu gosto muito que diz assim, ó: a marca distintiva dos filhos de Deus não é a perfeição, mas é a fome insaciável pelo reino de Deus. Você tem fome do reino? Eu quero encerrar dizendo que se você não sabe quem é, de onde veio, o que está fazendo aqui, o que pode fazer e para onde vai, muito dificilmente você vai alcançar 5 coisas felizes para você ser vencedor. 5 alvos para uma juventude vencedora. 5 alvos para você jovem que está vivendo essa vida única, curta e rápida e não quer ser nem de longe parecido com o jovem do lençol, e entender que Deus está pronto para fazer o sobrenatural e o impossível, mas que o natural e o impossível e o possível é você quem faz a partir de uma autoanálise. Você precisa entender que para vencer, em primeiro lugar, depois de responder essas perguntas, tem que ter caráter. Você pode falar comigo, caráter? Philip Brooks diz assim, ó: o caráter pode ser manifestado nos grandes momentos, mas é construído nos pequenos. Você já viu gente que acha que, não, eu não mato, não roubo, que eu não quero para mim, não faço com os outros. Mas você pega uma caneta que você sabe que não é sua e leva embora. Isso é falha de caráter. O teólogo diz que Deus conhece os seus filhos pelos nomes, mas nós os conhecemos pelo caráter. Caráter é aquilo que eu deixo as pessoas verem de mim. E deixa eu te falar algo: Deus está mais interessado no seu caráter do que Ele está no seu carisma. Vida com Deus vem antes de trabalho para Deus. Primeiro eu saro, depois eu vou sarar. Primeiro eu sou transformada, para depois eu transformar, porque ninguém pode dar o que não tem. Meu irmão, como está o seu caráter? Se Deus convidar todo mundo, como Ele fez com Jó, até o diabo veio na coletiva, e Deus olha e fala: observate o meu servo Jó. E Deus começa a descrever o caráter dele: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que Deus fala do seu caráter hoje, meu irmão? Isso determina se você está caminhando para vencer ou se você está andando ao contrário. Hebreus 12:4 diz: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Lutero diz que todo pecado é um tipo de mentira. É por isso que a mentira é um pecado que tem paternidade. Querido, é tão séria essa questão de caráter. Eu não tenho tempo aqui para falar, não preciso te dar 10 exemplos, eu vou te dar um para você lembrar. Noé tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. E a gente conhece a história. Entrou no dilúvio, Noé, sua esposa, os 3 filhos, as 3 esposas. E depois eles saíram, depois de um tempão lá, eles saíram. E quando eles saem, Noé tem uma espécie de crise existencial. E a Bíblia diz que ele bebe até ficar bêbado e nu. E aí Cã, o filho de Noé, o mais novo, chega e vê a cena. O pai bêbado, peladão. E Cã, ao invés de ficar calado para demonstrar um caráter reto, chega lá e conta para todo mundo. Nesse caso todo mundo era Sem e Jafé. E Cã chega lá e fala: olha, sabia que o nosso pai está lá peladão, bêbado, ó, a casa caiu. Deixa eu te dar o que isso deu para a gente ser muito rápido. O que eu quero que você entenda é que a falha moral de Noé foi um teste de caráter para os filhos dele.
Tanto que sem Jafé, só de ouvir que Noé estava nu, a Bíblia diz que eles se cobriram de sacos. Porque eles não queriam desonrar o pai, eles tinham caráter. Meu irmão, isso é tão sério, só para você ter uma ideia. O relatório de Cã foi preciso, mas ele foi desonrado. Cã foi o pai de um povo chamado cananeus. O povo cananeu foi completamente destruído pelo povo de Israel na sua primeira batalha. Sabe por quê? Porque mesmo que seja na outra geração, Deus vai, com justiça, ponderar as falhas que nós tivemos de caráter. Quem quer vencer, vigia o caráter. Quem quer vencer faz autoanálise em vez de analisar os outros. Mas eu não posso mudar o meu caráter se eu não sei quem eu sou, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer e para onde eu estou indo. Segunda coisa que determina uma pessoa vencedora: casamento. Diz comigo, casamento. Ai, pastor, eu já até ganhei o kit de noivo hoje, estou dentro. Você pensou isso, né? Meu irmão, tem uma frase que diz que tem duas perguntas que determinam o sucesso de uma vida. Primeiro é onde eu vou passar a eternidade. E a segunda é com quem que eu vou andar até eu chegar lá. Casamento é o segundo ato mais importante da vida do cristão. O primeiro é a conversão e o batismo nas águas. O segundo é entender que Deus disse lá no Éden: não é bom que o homem esteja. Você vai casar, amém? Em nome de Jesus. Casamento é de Deus. Casamento foi criado por Deus no Éden e foi resgatado por Jesus na cruz. Eu falo que foi resgatado porque na época de ruptura de Deus com o homem, o casamento foi deturpado. Mas quando Jesus jorra o sangue vicário na cruz, todo o plano original de Deus é resgatado. E com ele vem o casamento. O casamento é projeto de Deus. Uma pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul diz que 33% dos jovens brasileiros acham que casar é uma besteira danada. Não querem casar. Meu irmão, Deus diz que não é bom que o homem esteja só. A não ser que você tenha o dom do celibato. O celibato é dom. Você pode dizer amém? Às vezes você tem, quer ficar sozinho e tal, né? Mas é para pouca gente, porque Deus nos fez relacionais. Você jovem que quer namorar, eu tô com o pastor aqui. Quem não dizima, quem não oferta, jovem, não se engane. Quem não traz a Bíblia para o culto, jamais vai ter ela no coração. O relacionamento certo te aproxima de Deus e não te afasta dele. Tem um ditado que diz que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Casamento é plano de Deus. Pessoas que querem vencer geram famílias fortes, porque igrejas fortes são constituídas de famílias fortes. Terceira coisa que você precisa saber para vencer e pensar bem é carreira. Você pode dizer comigo, carreira. Efésios 4:11, perdão, esse é outro versículo. A Bíblia fala que o Senhor separa cada um para uma coisa. Tem gente boa para tudo, já viu? O meu pai é construtor civil, ele constrói prédio. E eu me lembro que muitas vezes quando eu era pequeno, eu via aqueles vendedores ambulantes vendendo algumas coisas na rua. E eu olhava aquilo e falava, gente, será que alguém compra isso? E eu me lembro que meu pai sempre dizia, Sara, se tem alguém vendendo é porque tem alguém que compra. Simples assim. O que eu estou querendo te dizer é que eu creio tanto que Deus quer levantar nessa geração profissionais importantes a nível de Brasil para sarar a nossa terra. Deus quer levantar aqui bons médicos, bons juízes, bons advogados, bons cirurgiões, bons odontólogos, bons pedreiros, bons políticos. Não é só o chamado da doutrina, não. Eu estou falando da carreira. Deus coloca pessoas em lugares específicos para que o reino dele se estabeleça e cresça, jovem. Ei, meu irmão, qual é a carreira que você quer para você? Ai, não sei, eu queria mesmo era medicina, né? Mas tá difícil, vou fazer enfermagem. Como assim? Ô querido, o Senhor, para quem quer vencer, tem carreira plantada no coração, porque aonde Ele te plantar, em nome de Jesus você vai frutificar. Como a nossa geração precisa de homens sérios nos mais distintos lugares da sociedade. Homens sérios nos mais diferentes lugares, pessoas crentes. Homens e mulheres que sabem quem são, de onde veio, para onde estão indo e o que estão fazendo aqui.
Eu chamo isso de 5 Cs: caráter, casamento, carreira. E eu estou encerrando em mais 2 minutos. Chamado. Você pode dizer comigo chamado? Efésios 4:11 diz: Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus tem um chamado especial para a sua vida. Você pode dizer amém? Às vezes não é para nenhum desses cargos, mas o chamado de Deus, tem gente que pensa que precisa aparecer um anjo com fumaça em volta, ou algo sobrenatural. Uma vez, uma missionária inglesa, que foi responsável pelo evangelismo das maiores tribos indígenas do Mato Grosso, ela gastou 7 anos traduzindo a Bíblia do português para a língua daquele povo nativo. E quando ela foi perguntada um dia por uma rede de televisão para ela contar do chamado dela, ela falou: e aí, como é que foi seu chamado? Ela olhou para o repórter e falou: chamado? Não tive chamado não. Eu somente li uma coisa e obedeci: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é para você, meu irmão. Esse é o seu chamado como igreja. Se Deus vai te pôr num púlpito, se Ele vai te dar microfone, se Ele vai te dar liderança, e cargos para o Senhor não são importantes, até porque cargos só são importantes para o Senhor naqueles que primeiro, antes de ter cargo, tem encargo. Tem muita gente que quer cargo, mas não quer ter encargo. Encargo fala de pagar preço, encargo fala de orar, encargo fala de amor, encargo fala de servir. Mesmo se Deus não te der um microfone nunca, Ele já te deu uma ordem: ide por todo mundo. John MacArthur Jr. diz que a fé madura não questiona, obedece. Você já viu que às vezes a gente quer questionar: Senhor, mas como, hein? Deus, como é que é mesmo isso, hein? Senhor, por que você faz com fulano? Deus, e o ciclano? Sua fé é madura, obedeça, vai. Tem um chamado de Deus na sua vida. E se nunca for materializado com uma unção de óleo, saiba que você faz parte do ID. Que o único motivo pelo qual Deus salvou você foi para que o nome dele fosse propagado através de você. Eu te disse que quem quer vencer, depois de responder as 5 perguntas: de onde eu venho, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo, o que eu posso fazer, começa a mudar dentro de si caráter. Começa a trabalhar chamado, começa a focar em carreira, começa a trabalhar visando um casamento. Em último lugar, quem quer viver diferente desse jovem do lençol, vigia as suas companhias. Você pode dizer comigo: companhias. Com quem você anda? Tem um ditado antigo que diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, disse o seguinte: planeje o difícil enquanto ainda é fácil, faça o que é grande quando ainda é pequeno. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Meu esposo fez parte de operações especiais, Rotam, BOP, Tropa de Elite, tudo que você pensar, da Polícia do Estado de Goiás. Se você não sabe, a Polícia do Estado de Goiás é uma das melhores do Brasil, é tida como a 2ª melhor. É uma polícia muito especializada. E meu esposo sempre diz que muitas vezes é melhor eliminar um sujeito enquanto ele é pequeno, antes dele matar 10, 15, 20. É melhor dar uma cadeia nele agora, porque a hora que vai preso o cara pede perdão até por aquilo que ele nunca fez, né? Pelo amor de Deus, seu polícia, eu te imploro, eu tô aqui. Cadeia nele, porque se eu deixar que ele cresça, as coisas vão piorar. O que eu estou querendo te dizer é que muitas vezes existem relacionamentos que é melhor você amar de longe. Preste atenção no que eu estou dizendo. Sara, você está contradizendo, Deus não manda amar geral. Meu irmão, Deus manda amar geral. Mas companhias saudáveis são aquelas que te aproximam de Deus e não aquelas que te afastam. Companhias saudáveis que te fazem vencer são aquelas que te convidam para o culto e não para sair dele. Companhias saudáveis, grupo sadio, que tem credencial de marca de Deus, é gente que faz ser mais crente do que eu sou. Você tem um amigo que quando você está perto dele, você é mais crente do que você é.
As suas companhias dizem se você vai vencer ou não. As pessoas que você chama para se relacionar, que convivem da sua casa e que comem da sua mesa, determinam para onde você vai com a sua vitória. O homem do lençol não estava preocupado. Ele seguia o fluxo. E estava tudo muito ruim e ele acabou em cana. Teve que fugir peladão. Isso porque ele não sabia quem era. Não sabia o que ele podia fazer. Não sabia de onde tinha vindo. Não sabia o que ele estava fazendo ali. E muito menos para onde ele estava indo. E quem não sabe responder essas 5 perguntas está vivendo experiência. Porque ainda não atentou que para vencer é preciso vigiar o caráter. Para vencer é preciso organizar a carreira. Para vencer é preciso se sujeitar ao chamado. Para vencer é preciso pensar no casamento. E para vencer é preciso vigiar as companhias. Meu irmão, eu não sei como você está aqui. Mas talvez você veio para um congresso como esse. Eu vou vencer. Estava divulgando o congresso desde que começou a divulgação. Mas percebeu que não tem identidade. Percebeu que não está vivendo uma vida de propósito. Percebeu que essas perguntas, elas desmascaram a sua existência. Eu termino com uma história porque eu quero orar com você. Certa vez, uma cidade pequena ia receber um poeta muito famoso. E esse poeta foi muito esperado e a cidade se organizou para recebê-lo. Interior, você que é do interior sabe, essas coisas no interior, elas viram um evento muito importante. E a praça foi decorada, alugaram o melhor equipamento de som. E todo mundo se reuniu, crianças, jovens, adolescentes, ali naquele ambiente, para esperar o poeta. E esse poeta chegou com uma voz eloquente e recitou várias poesias lindíssimas e o povo ficou alvoroçado. Lá quando a noite estava terminando, ele já ia encerrar o show. Alguém lá no meio falou: ei, dá aí para recitar o Salmo 23? E aí o poeta deu uma olhada assim no meio do povo e falou assim: dá. Mas eu só vou recitar se depois de mim aquele homem que está lá no fundo vier aqui recitar também. Foram lá, conversaram com o homem, ficou tudo certo, o homem topou. E aí ele começou com uma voz forte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em passos verdejantes, guia-me mansamente às águas de descanso, refrigera minha alma por amor do teu nome, ainda que eu ande. Ele recitou e o povo: uau! De repente veio o segundo homem, com uma voz não tão forte, com uma presença um pouco mais tímida de palco. E aquele homem começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, guia-me para junto das águas tranquilas por amor do seu nome, refrigera minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E quando aquele homem terminou, as pessoas estavam chorando, algumas curvadas, ajoelhadas, outras gritando. E aí eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, e alguém resolveu perguntar para o poeta: ei, revela para a gente aí o que está acontecendo. Por que você falando e esse homem falando gerou em nós sensações tão diferentes? E o poeta olhou para aquela pessoa e falou: eu conheço o Salmo, mas esse homem conhece o Senhor do Salmo. Querido, talvez você nasceu na igreja, conhece o Salmo 23 de cor. Ele é o mais lido, mais recitado em funeral, nascimento, aniversário, culto de guerra. É aberto na casa para sair uma fumacinha e proteger o ambiente. Mas existe uma diferença enorme entre conhecer o Salmo e conhecer o Senhor do Salmo. É impossível conhecer o Senhor do Salmo e não ser moldado por Ele, e não ser trabalhado por Ele. Porque o que Ele tem para você é hashtag você vai vencer. O Senhor quer que você vença. Ele quer te levar a lugares mais altos. Mas para não ser como o jovem do lençol,
Tem que saber quem é, de onde veio, o que está fazendo aqui, o que pode fazer e para onde está indo. Sabendo responder essas perguntas, eu começo a trabalhar o meu caráter, preparar para a minha carreira, me dispor para o meu chamado, pensar e orar pelo meu casamento e vigiar as minhas companhias. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você que não está aqui brincando. Eu quero orar por você que não está aqui enganado. Na verdade, você queria estar no AMB e veio para cá. Não. Você que veio para cá porque você acredita na unção que é liberada neste lugar. Você que veio para cá porque de fato existe uma área da sua vida em que você precisa vencer. Talvez seja um passado difícil, pais ausentes, uma vida sexual deturpada, feridas na alma, sensação de menos-valia, de humilhação. Talvez você se sente inferior. Talvez você nunca tentou um suicídio, mas já pensou várias vezes que não valia a pena viver. E aí você olha para um congresso como esse e fala, não, tem um negócio lá que fala que eu vou vencer, eu vou lá ver o que é que dá. Eu quero orar por você que não sabe responder essas 5 perguntas, ou pelo menos não sabia. E talvez você está como o jovem do lençol. A multidão te oprime, você está curioso, a noite está escura, você está desatento, enrola no lençol, quando vê, caiu aqui. Mas você quer fazer um compromisso com o Senhor de fazer a sua parte para vencer. E você vai começar a vigiar o seu caráter. Você vai planejar uma carreira no Senhor. Você vai se dispor para um chamado. Você vai pensar e orar por uma família, um casamento. E você vai vigiar suas companhias. Eu quero orar por você que não quer sair daqui como você está. Que não veio aqui atrás de sensações, de arrepios, de explosões. Eu quero orar por você que entende que a palavra é poderosa para fazer implosões dentro de você. Você que vai sair daqui e vai praticar o que ouviu. Você que vai sair daqui e depois da quarta de cinzas, quinta, sexta-feira vai estar lembrando, Senhor, me ajuda a guardar o meu caráter. Deus, em nome de Jesus, trabalha na minha carreira, me dá direção. Senhor, qual é o teu chamado na minha vida? Você que vai começar a descobrir a sua identidade. Eu quero orar por você que entende que você não é mais um. E que a única geração que você pode marcar é essa que está nela. Você que não quer sair daqui do jeito que chegou, que quer fazer dessa hashtag uma verdade na sua vida, eu vou vencer, e que quer fazer uma aliança com o Eterno, de fazer a sua parte, depois de olhar para dentro de você, entender o que precisa melhorar, e você quer pedir para que o Senhor te ajude, se comprometer a fazer a sua parte. Eu quero te pedir para você se colocar de pé no seu lugar, que eu quero orar com você. Só você que quer fazer essa aliança com Deus. Se está tudo ok, se você já é um vencedor top, se o seu caráter está ok, chamado ok, sabe quem é, sabe o que está fazendo aqui, fica sentado, porque não é mais um apelo. Não, eu não vim aqui trabalhar a sua emoção. Eu nem sou boa nisso. O que eu quero te ajudar é a compreender que a nossa vida é séria demais para a gente ficar com dúvida. Se você se colocou de pé, feche os seus olhos em nome de Jesus. Você não precisa de estímulos. Não precisa ter fundo musical para se emocionar. Você pode começar a orar aí, no silêncio mesmo. Ore pela sua alma. Ore pela sua história. Diga, Senhor, eu tenho 17 anos e até hoje eu estou assim, Deus, ó. Tá tudo ruim. Eu não sei quem eu sou. Essa geração me põe doida. Senhor, eu não sei. Começa a dizer aí para o Senhor, porque Ele ouve o que faz um congresso desse tão único. Não é a presença de quem canta, de quem prega, não! O que faz esse congresso tão único é a presença do noivo. Oh, rebalabaxeri andelaba sundecas. Rebalabaxeri andala sundecalabaxô. Meu irmão, Jesus está aqui. E onde Ele está, milagres acontecem, vidas são transformadas, pessoas caminham para a vitória, relacionamentos são ressuscitados, caráter são mudados. Comece a orar por você aí, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e comece a pedir, Senhor, me dá a tua identidade, Deus. Senhor, eu não quero ser marcado pelo que o mundo diz, mas por aquilo que a tua palavra fala. Deus, em nome de Jesus, eu quero viver uma vida de propósito, Deus. Senhor, eu sei que eu quero caminhar para o céu, é para lá que eu estou indo, Senhor. Comece a dizer aí no seu lugar, meu irmão, eu não posso fazer essa oração por você. A
Apesar de eu orar agora pela igreja, é você quem precisa clamar pela sua vida. E diante dele não precisa ter máscara, não precisa fingir. Você pode ser você, simplesmente você. Você que quer vencer, você que quer as respostas das perguntas no Senhor, você que não só quer diferente, mas quer fazer diferença. Você que vai vencer porque vai observar caráter, carreira, chamado, casamento e companhias. Você que vai vencer porque essas perguntas existenciais não vão mais te colocar encurralado, porque você sabe quem é, sabe o que está fazendo aqui, sabe o que pode fazer. Você trabalha com foco, porque você sabe para onde você vai. Eu quero chamar para nós, a uma só voz, levantarmos um clamor, como igreja do Senhor aqui. Você vai orar por você. Esquece quem está do seu lado, esquece o que está acontecendo à sua volta. O Espírito Santo passeia no nosso meio. E é Ele quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que eu me esforce, eu só posso conduzir a palavra até a sua mente. Da mente para o coração é só o Espírito Santo quem pode fazer. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é esse povo que o Senhor acha nessa hora. O chamado dele é para você, a vitória dele é para a sua vida, é para a sua situação específica. Vem cá, amor, ora pela igreja. Feche seus olhos aí, querido. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui. E eu creio que vitórias serão liberadas nessa noite. Vitórias serão liberadas porque o Senhor vai encontrar jovens com o coração pronto para receber a bênção. Tem gente que não está preparada para receber a bênção, por isso que Deus não entrega. Mas quando você está pronto, querido, ela chega para a sua alegria, mas muito mais, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é um Deus de perto, Senhor. O Senhor é um Deus que sonda os nossos corações. O Senhor vai mais no profundo da nossa alma. O Senhor conhece a nossa realidade e a nossa humanidade, Senhor. O Senhor sabe, meu Pai, o que nós precisamos ouvir. O Senhor sabe, meu Pai, o que nós estamos passando. O Senhor sabe as nossas necessidades. O Senhor sabe quem são nossos adversários, os inimigos que se levantam contra nós, e contra a nossa alma, contra a nossa mente e contra a nossa juventude. O Senhor sabe, meu Pai. Tua palavra diz que o Senhor é 100% Deus, mas também é 100% homem. Não é indiferente, meu Deus, a nossa carnalidade e aquilo que nós precisamos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar por essa juventude, meu Pai, que está debaixo de um poderoso propósito, que é a igreja da Assembleia de Deus do Brás, que tem liderança forte, que tem homens de Deus que dobram os joelhos e que tem clamado por essa juventude de São Paulo. Meu Deus, eu quero clamar debaixo do propósito e debaixo da autoridade das nossas lideranças nacionais sobre a vida desses jovens, meu Pai, para que o inimigo, meu Deus, não coloque castelos mentais, para que o inimigo não coloque essa juventude debaixo de perigo, debaixo do apontar de armas, debaixo do perigo da prostituição, do engano, das drogas, da bebedice e dessa parafernália que se chama carnaval. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar, meu Pai, no centro do coração de cada jovem aqui essa noite. Que o Senhor possa, meu Pai, mover e mexer as estruturas, e que o Senhor possa quebrar julgos, meu Pai, apontar de dedos, que o Senhor possa aqui, meu Deus, levantar uma nação em Madureira, aqui no Brás, Senhor, uma juventude como Daniel, uma juventude, meu Deus, que te chama pelo teu nome, uma juventude sarada, transformada, restaurada, cheia do Espírito Santo, uma juventude, Senhor, que dá testemunho do teu nome, uma juventude que tem caráter, uma juventude, meu Deus, que não faz as coisas da boca para fora, mas fazem as coisas da boca para dentro, porque pensa antes de agir. Deus, em nome de Jesus,
Eu quero ministrar essa palavra aos corações, meu Deus. Eu quero ministrar essa palavra às almas aqui essa noite. Meu Deus, o Espírito como é pequeno, meu Deus, que nossas almas complexas, nossas almas, meu Deus, carentes da Tua palavra, meu Deus, nós não confiamos em homens, nem nas forças dos homens, nem nas forças, meu Pai, das mecânicas do coach, mas nós confiamos, meu Deus, nas doces consolações do Espírito Santo de Deus, que age aqui no meio dessa igreja e que move as águas em favor do povo dele. Meu Deus, eu quero ministrar essa unção, e que todo e qualquer principado, potestade que se levantar contra essa igreja, contra essa juventude, contra, meu Pai, essa unidade de mocidade da Assembleia de Deus aqui do Brás, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que seja envergonhado Satanás na sua vida, na sua história, e que você possa olhar para você mesmo, olhando para o espelho e dizer: eu vou vencer, porque o Senhor é comigo, e se o Senhor é comigo, quem será contra mim? Deus, eu oro na autoridade e no nome de Jesus o Cristo, aleluia e glória a Deus. Quem recebe, dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.